Olá pessoal, tudo bem? Já estou trazendo aqui no nosso eixo de linguística semiótica uma, uma retrospectiva, né, das conjunções coordenativas, certo? Por que eu digo retrospectiva? Porque nós já trabalhamos anteriormente, no início do ano, como só fiz assim um introdutório mesmo. Então, língua portuguesa, belo, orações coordenadas. E aqui diz assim: as conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas são as que ligam as orações coordenadas. Estas orações não dependem sintaticamente das outras, bem como ligam termos que têm a mesma função gramatical. Deixa eu tentar explicar melhor aqui para vocês. Então, quando ele diz assim, que ligam as orações, aqui de novo nós estamos trabalhando com elos coesivos. E de novo, nós estamos trabalhando com coerência e coesão textual. E isso dentro das conjunções, né? Então, e quando ele diz assim que as conjunções elas não dependem sintaticamente, falando lá das orações subordinadas, né? Que elas são dependentes das coordenadas, né? Diferente das orações subordinadas. Então, trabalhar com as orações coordenadas é trabalhar com elos coesivos, né? E os elos coesivos a gente usa na nossa fala, na nossa produção de texto, né? No nosso cotidiano. E aqui eu trouxe as 5 conjunções que são coordenadas e o que elas expressam. Por exemplo, as aditivas, elas expressam uma soma, o sentido de soma, juntar uma coisa com outra, o sentido da soma. As adversativas, elas expressam oposição, contrariedade, né? A termos dito. As alternativas, elas expressam alternância, opção. As conclusivas, elas expressam uma conclusão. Terminou uma coisa, terminou uma frase, né? E as explicativas, elas expressam uma explicação. Você está conversando e você sente uma necessidade de lançar uma explicação, o motivo pelo qual está acontecendo alguma coisa, não é verdade? Então, elas expressam, né, esse sentido, o sentido de soma, de oposição, de alternância, de conclusão e de explicação. Aí vem elas, né, as próprias conjunções e a classificação e as conjunções, né? Por quê? Que elas são, que o e o mais também nem são chamados aditivos. Porque no processo do contexto da sua fala ou da sua escrita, você as usa nessa função. Aí vem a adversativa, nós usamos contudo, entretanto, mas, porém, né? Alternativa, já, ou, ora, quer. Conclusiva, assim, então, por isso, portanto. E explicativa, pois, que e porquê. Então, essas são as conjunções. Tem outras, tem mais, professora, tem. Mas eu trouxe essas que são as que a gente usa mais no nosso cotidiano, né? Principalmente aqui, a gente usa muito o i e o mais. Nas adversativas, a gente usa muito mais e porém. Na alternativa, a gente usa muito ou ora. Na conclusiva, a gente usa muito, né, por isso e portanto. E na explicativa, pois, que e porquê, usamos todas três, né?
E agora eu trouxe os exemplos, né? Exemplos que a gente usa, né? Para expressar coisas, né, comum do nosso cotidiano mesmo. Então diz assim: Maria ganhou mais um troféu. Então, quando eu disse assim, Maria ganhou mais um troféu, quem é a conjunção? Mais. E por que que ela é uma conjunção aditiva? Porque na fala, né, dentro dessa fala, nessa explicação de fala aí, a gente sente que ela tem o valor de soma. Então, ela é uma aditiva. Aí, quando eu digo, Pedro é um bom garoto, porém é chato. Então, aqui é importante também vocês prestarem atenção quem é a conjunção. Aqui, Pedro é um bom garoto, porém é chato ao dirigir. É importante que vocês vejam quem é a conjunção, que é porém. Então, por que que aqui ela é uma conjunção adversativa? Eu expliquei para vocês anteriormente que a adversativa é aquela que expressava contrariedade. Então, quando você diz assim, Pedro é um bom garoto, aí quando você usa porém é chato ao dirigir, você percebe que o porém aqui muda o sentido de ser um bom garoto. Aí ela é uma adversativa. Então, quando eu digo assim, Renata, ora estuda, ora trabalha, ora é a conjunção e expressa uma alternância. Alternância ligada aqui ao tempo que ela estuda e ao tempo que ela trabalha. Nesse outro exemplo, Nicole estudou bastante, portanto, tirou o primeiro lugar. Portanto, é a conjunção, né? Então, por que que ela é uma conjunção conclusiva? Porque quando você diz assim, Nicole estudou bastante, portanto, você sente que é um ato de concluir, de terminar, né, sobre o estudo de Nicole. Por isso que ela tirou o primeiro lugar, né? E ela é uma conclusiva. Aí temos esse. Márcia chegou atrasada porque o ônibus quebrou. Então, por que é a conjunção? E é uma conjunção que expressa, desculpe, eu esqueci de classificar, uma explicação. Explicação pela qual o motivo da Márcia chegar atrasada. Então, por que é uma conjunção explicativa, né? Então, esses foram os exemplos, né? Eu trouxe as conjunções, o que elas expressam. Depois eu trouxe a classificação e as conjunções, que é comum a gente usar no caso de ser aditiva, no caso de ser adversativa, no caso de ser alternativa. E aqui eu trouxe os exemplos, né? Então, vocês não terão dificuldade nenhuma com essa atividade, com esse conteúdo, porque já foi mencionado a vocês esse conteúdo, vocês vão ver em nono e vão ver as orações subordinadas. Eu deveria trabalhar as orações subordinadas, mas achei melhor não trabalhar, porque não misturar muito, né? Então, esse conteúdo ele vai cair na nossa prova bimestral, mas eu vou cobrar muito leve, certo? Então, depois que tiver depois dessa telazinha de explicação, eu vou colocar uma atividade de fixação. Então, cheiro, né? Espero que escutem, vejam a tela explicativa. Um abraço e até a próxima aula.